de jejum é tempo de orarmos. E acredite em mim, você não vai ter sucesso em nenhuma área da sua vida se você não ter compreensão, se você não ouvir a voz de Deus. E a compreensão vem justamente sobre esse livro que nós estamos compartilhando nesse jejum de 21 dias. Eu sei que tem muitos, infelizmente, às vezes eu vou conversar, fica assim tão... Quando a pessoa ela vai tomar uma decisão, assim, porque ela só olha para a questão natural. É como se ela olhasse para a circunstância, é como se ela olhasse ao seu redor e quisesse tomar uma decisão. Eu não sei se você sabe, quando Deus ele te escolhe para algo, quando Deus ele vai tomar uma decisão, eu não sei se você sabe, ele não leva em conta o que o diabo falou ao seu respeito. Foi o que aconteceu lá com Gideão. A palavra diz que um momento na vida lá, Gideão ele foi desafiado a lutar contra os midianitas, e eram 300 pessoas contra 135 mil pessoas. E é interessante que Gideão falava, olha, o que estão falando sobre mim, ao meu respeito, que não sei o quê. E é interessante que Deus ele chama Gideão, mas ele não leva em consideração o que os midianitas falavam de Gideão, o que os midianitas falavam sobre o povo que estava sendo escravizado, porque o Senhor não leva em consideração o que o diabo diz ao seu respeito, o Senhor não leva em consideração a sua questão pessoal, o Senhor não leva em consideração o que o diabo está fazendo por você, porque o que o diabo está fazendo, ou tenta fazer, ele leva em consideração o que você diz, ele leva em consideração o que você faz, e o que você diz e o que você faz, é fruto de compreensão, de revelação. E a primeira coisa que tem a ver com esse livro, como o pastor Wilson falou aqui, tem a ver com a eternidade. Abre lá sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, verso 2 a 25, fala o seguinte: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa, se você aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, a maioria das pessoas que fizeram essa oração, elas acreditam que existe eternidade. Mas, infelizmente, nem todos, eles decidem colocar a eternidade no seu dia a dia. Porque o que o Senhor está falando aqui? Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E quando que é a vida eterna? É quando você morrer? Não. Na verdade, o que nós estamos vendo nesse momento aqui terreno, na verdade, só é a preparação para quando nós formos para a eternidade. Então, na verdade, nós já vivemos a vida eterna. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele venceu a morte. Quando nós morrermos, naturalmente falando, o que vai acontecer? Esse corpo físico, a palavra de Deus fala que lá na eternidade, Ele vai nos dar um novo corpo. Mas nós precisamos entender que quando nós não acrescentamos a eternidade nas nossas vidas, o que vai acontecer? Vai acontecer de você tomar decisões equivocadas, que você vai ter destruição, perda, sentimentos descontrolados, e justamente porque nós não agregamos, ou não colocamos a eternidade no nosso dia a dia, o que acontece? É quando você tem aquele sentimento descontrolado, frustração, decepção, ansiedade, angústia, porque justamente porque você está vivendo no aqui e agora. E tem infelizmente, muitos acreditam na eternidade, mas a maioria fala assim, não, quando eu for para a eternidade eu vejo o que vai acontecer, lá eu me resolvo, mas não faça isso, porque na verdade, muitas vezes esse sentimento de frustração, ansiedade, depressão, medo, é tudo, na verdade, diagnóstico de uma pessoa que não acrescentou eternidade na sua vida, e como ela não acrescentou eternidade na sua vida, ele vive como se tivesse morreu amanhã. Ele fica aquela pessoa que fica vendendo o prato da janta para poder almoçar, depois ele vende o almoço para poder jantar. E é interessante, lá em João capítulo 1, verso 48, fala o seguinte: então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Só para você entender aqui o contexto, a palavra de Deus fala que Natanael, depois ele virou um discípulo de Jesus. Mas antes dele virar um discípulo de Jesus, ele não acreditava em Jesus. Porque assim, ele achava que não poderia vir coisa boa lá de Belém. Não poderia vir uma coisa boa de um carpinteiro. Belém, não é o metrô aqui não é o bairro aqui não. É uma outra região. E aí ele fala assim, pode vir uma coisa de Belém? E o que acontece? Um carpinteiro, como assim? Então, Natanael era uma pessoa que não acreditava que o Messias poderia ser Jesus. E aí Felipe teve uma experiência com Jesus e fala, olha, Natanael, filho do Messias, aquele que ele veio. Aí a palavra de Deus começa aqui. Perguntou-lhe Natanael, da onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus,
antes de Felipe te chamar, eu te vi. E quando estava debaixo da figueira, então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te vi debaixo da figueira, crê, pois maiores coisas que você verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só que coisa poderosa, a palavra de Deus fala que Natanael não acreditava. Assim como, sabe aquela pessoa, não, sabe quando uma pessoa tem um casamento restaurado, a pessoa fala: nossa, está diferente, né? Mudou, fisionomia, nossa, antigamente era só briga, nossa, seu casamento, seus filhos, nossa, tudo mudou, seu empreendimento, a forma de você conduzir a vida. E a palavra de Deus fala assim, aí você vai lá dar o testemunho: não, depois que eu fui no encontro, depois que eu tive uma experiência com Jesus, mudou. Jesus, eu não acredito nessas coisas. E Deus se manifestou na vida de Natanael, como Ele se manifestou na sua vida, para que você pudesse acreditar nele. Mas como que o Senhor se manifestou? Qual a forma que Ele manifestou o seu poder? Ele chega para Natanael e fala: oi Natanael, tudo bem? Fala: de onde você me conhece? Eu vi você sentado lá no finalzinho da tarde, lá debaixo da figueira. O quê? Nossa, tu és Deus, o Filho tal. Aí Jesus ele fala: você só acreditou em mim porque eu falei que eu vi você sentado debaixo da figueira. Meus irmãos, cai entre nós. O que esse tipo de revelação agrega na vida de alguém? Saber que você acordou de manhã e foi para a padaria. Imagina, o senhor acorda de manhã e fala assim: oi, hoje, eis que te digo, eis que te falo, eu vi você no sábado à noite assistindo um filme. O que isso agrega na sua vida? Não agrega nada, mas infelizmente essas coisas nos atraem. Saber, falou o nome da minha esposa, o nome do meu filho, aonde eu estava sentado, o ônibus que eu peguei, a hora que eu casei. Você percebe? Mas e o que o senhor está falando? Você me crê por conta disso? Porque isso nós adoramos esse tipo de coisa. Aí o Senhor ele fala: olha, deixa eu te falar uma coisa, você vai ver coisas maiores. Você vai ver uma escada posta nos céus, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante, por que eu estou te falando isso? O que o Senhor está falando? Às vezes o Senhor restaura o seu casamento, às vezes o Senhor muda a sua vida, Ele entra na vida dos seus filhos, Ele abre uma porta onde você deseja que Ele abra a porta. Simplesmente é a mesma revelação da figueira. Na verdade, Ele só faz isso para você entender que Ele tem um propósito muito maior do que o seu casamento, que Ele tem um propósito, Ele tem uma experiência para você muito maior do que comprar uma casa, comprar um carro. Isso, não estou falando que isso é importante, isso é muito importante, mas Natanael, ele precisou ter esse tipo de experiência, que não tinha valor nenhum, não agrega nada. O que vai mudar na minha vida? O Senhor falar que Ele me viu sentado na Praça da Sé esperando o metrô? Nada! Mas ali ele percebeu: Ele me conhece, realmente Ele é o Deus vivo. E aí por conta disso ele vira discípulo de Jesus. Então você percebe, muitas vezes é dessa forma. O Senhor ele restaura o seu casamento, mas só para que você entenda que coisas maiores virão através do seu casamento. Ele faz alguma coisa no âmbito natural do seu empreendimento, abre uma porta, faz um milagre, traz cura, mas justamente é para você entender que coisas maiores Ele vai fazer depois dessa experiência. Mas nunca julgue que essa experiência de início, que na verdade não toca em nada a eternidade, vai fazer alguma coisa. E aí lá em Colossenses, tudo isso por quê? Por conta da eternidade. Então Natanael ele teve uma experiência sobrenatural que não tocou a eternidade, tocou simplesmente o âmbito natural. Mas logo em seguida o Senhor fala: existe algo mais profundo, existe a eternidade. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 2, fala o seguinte, Paulo falando: portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, e se você aceitou Jesus, a palavra de Deus fala que nós ressuscitamos com Ele. Quando você foi batizado, quando você aceitou, aí ele continua: então, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não
não mais aqui da terra. Ele não está falando para você simplesmente ignorar as coisas aqui, mas está falando que os seus valores têm que ser celestiais. O que ele está falando? Lá em Efésios fala que todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. E aí é também o que Paulo fala: se você é uma pessoa que você, na verdade, você só busca as coisas no aqui e agora, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Por quê? Porque você simplesmente não colocou a eternidade na sua vida. Aí Paulo está falando: vocês aceitaram Jesus, vocês foram ressuscitados com Cristo Jesus, quando aceitaram Jesus. Então a partir de agora, acrescente eternidade na sua vida. Deixa o Senhor mudar o seu casamento, deixa Ele mudar a sua vida, deixa Ele falar ao seu coração. Da mesma forma que você fala, Ele também fala. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, onde seu Deus está sentado. Você prefere? Tudo tem a ver com a eternidade. E aí, lá em Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, ele fala o seguinte: porque uma coisa é você saber, existe eternidade, outra coisa é você compreender o que é eternidade. E aí lá em Colossenses capítulo 16, capítulo 1, versos 16 e 17, fala o seguinte: tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que ele está dizendo aqui? Se você for ver os versículos anteriores, ele fala assim: Ele criou tudo que é invisível e aquilo que também não é invisível. Ele criou todas as coisas, e Ele criou todas as coisas por meio de quem? De Cristo Jesus. E Ele criou todas as coisas por meio de Cristo Jesus e para Ele. Então você percebe que você não está no centro das coisas. Se você tiver alguma área da sua vida assim que está meio desajustada, você pode ter certeza. Se você olhar lá para trás, foi o dia que você decidiu tomar as rédeas em alguma área da sua vida, foi onde as coisas começaram a acontecer. Porque a palavra de Deus fala que tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por meio dele. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Ele é o centro. Eu faço muitos casamentos, e às vezes as pessoas me chamam para vir abençoar um casamento, e tem pessoas que até fazem celebração de casamento, mas não sabem qual que é o objetivo da função do pastor ali no relacionamento. Porque geralmente as pessoas falam assim: pastor, eu quero que você venha abençoar o meu casamento. Pastor, eu quero que você venha abençoar a minha decisão. Pastor, eu quero que você me abençoe. Mas, meus irmãos, o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é você ouvir e falar. A bênção de Deus é você ter experiência com o próprio Deus. Então, o pastor ali, na verdade, ele está representando num casamento a pessoa do Espírito Santo, a própria pessoa de Deus dentro do casamento. E a bênção aqui é o Senhor Jesus, na verdade, desfrutando desse casamento. Ele estando aonde? No centro desse casamento. E quando nós tiramos Cristo do centro do nosso casamento, você pode até perceber, é onde eu falei no começo, é onde vai entrar sentimento de angústia, depressão, ansiedade, todo esse tipo de angústia. Aí você traz para o seu casamento, você traz para a sua vida pessoal, você traz para os seus alvos, você traz para a criação dos seus filhos, para todas as áreas da sua vida, para o seu ministério, para a sua liderança, simplesmente por não entender que, na verdade, tudo que Deus fez, Ele fez por meio de Cristo, e tudo é para Ele. Aí você vai entender: o meu casamento, então, o objetivo do meu casamento é engrandecer a Deus. O objetivo dos meus filhos era em ser homens e mulheres que casam, cujo casamento vem expressar a glória e vem adorar a Deus. As minhas decisões, os meus alvos pessoais, tudo tem a ver com o quê? Com, de alguma forma, colocar Deus em evidência, Jesus em evidência. Porque se eu quero a bênção dele, você pode ter certeza, a bênção deles é a presença dele se manifestando na sua vida, no seu dia a dia. É você ouvir a Deus, é você perceber que Deus fala, Deus sente, Ele dá uma direção. E por que mesmo eu pedindo a bênção, eu não tenho direção? E Paulo está falando isso aqui. Então, nós precisamos então, na verdade, compreender a eternidade. E aí o que acontece? Aí a palavra de Deus fala que quando Deus ele criou o homem, Ele colocou aonde? Ele criou no jardim do Éden. E lá no jardim do Éden, o que Ele faz? Ele pegou e Ele criou todas as coisas. Mas uma pessoa, Ele não criou, Ele gerou. Foi o homem. E por que ele gerou o homem, Ele não criou o homem? Porque na verdade, Deus ele tinha um objetivo. Quando Ele criou o jardim do Éden, Ele criou o jardim do Éden e criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E qual foi o objetivo de criar o homem à sua imagem e semelhança? Simplesmente ampliar a família. Isso nós falamos em todos os nossos cursos, mas a palavra de Deus fala que existe um propósito que é eterno.
Abre lá, não está no escopo aí, mas abre lá em Efésios, capítulo 1. Aliás, desculpa, eu acho que é capítulo 3, verso 11. Olha o que ele fala. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é um propósito eterno? Eterno, o que fala de eterno? Eterno é eterno. É o propósito era um propósito que existia antes de você nascer, e é um propósito que vai continuar depois que você morrer. Morrer que eu falo, esse corpo físico. Então existe um propósito eterno. E a palavra de Deus fala que Deus, ele vivia em comunidade, ele vivia em comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus, na verdade, ele gerou ali Adão justamente para desfrutar. Então toda a criação tem somente só o homem que tinha capacidade de se relacionar-se com o Senhor, e também só o homem que na verdade ele tem a capacidade também de expandir a família celestial. Somente o homem que tem a capacidade na verdade de alguma forma contribuir ou ampliar essa bênção que está sobre as nossas vidas. E aí lá em Hebreus Hebreus capítulo 1 verso 2, fala o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador, Jesus, o qual, só até aí, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, quando Deus criou o ser humano, Ele colocou então no jardim do Éden, para que na verdade o homem pudesse compreender qual na verdade era o principal desejo dele. E qual que era o desejo de Deus quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança? Depois você vai entender. O que é? É se casar-se com a sua criação. E é que se casar-se com a noiva. Eu não sei se você sabe, você é a noiva. E a palavra de Deus fala que Jesus, Ele é um noivo. E um dia nós vamos nos casar. Ninguém tem problema aqui não, né? Eu sou a noiva, tal, não tem não, né? Eu tinha um primo meu que ele falava, não gosto dessas coisas não, porque eu sou macho. Como assim, eu sou a noiva? Mas aqui é algo assim. E nós precisamos entender que tudo aponta para Jesus no Velho Testamento. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele vai lá, Ele faz todo o jardim do Éden, e todo aquele ambiente, na verdade, era para que o homem entendesse. Deus me criou para que eu pudesse me relacionar-se com a criação. Deus criou o homem, criou a mulher, para que ele pudesse relacionar-se com o homem e com a mulher. Mas dentro do jardim do Éden, o que Deus fez? Deus colocou a árvore da vida. E a árvore da vida aponta ali para quem? Para Jesus. Mas Ele também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para quê? Aponta para o divórcio, aponta para a lei. Então a árvore da vida aponta para Jesus. O que Deus Ele esperava que Adão e Eva fizessem? Comesse da árvore. Porque ao comer-se da árvore, de alguma forma, ele estava se relacionando, casando-se com ele. Mas quando o homem come do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde a essência, ele perde a natureza divina. Aí, como muitas pessoas perguntam, mas pastor, por que Deus então, ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou lá no jardim? Por que ele não tirou esse troço de lá? Porque na verdade existe algo que Deus ele valoriza muito, o livre-arbítrio. Deus ele respeita o seu livre-arbítrio. A maioria das pessoas que muitas vezes estão vindo para Jesus nessas últimas gerações, são pessoas com casamento destruído, são pessoas que têm vício em alguma área, pessoas enfermas, e o Senhor ele vai lá, Ele conserta todo o casamento, Ele conserta a pessoa, mas Ele coloca da pessoa, na verdade, escolher a Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele não quer te obrigar a escolhê-lo. Na verdade, Jesus, Ele quer que você tenha sido prazer de segui-lo. É muito ruim quando você casa, e no casamento o que determina é o mandamento. Todo mundo conhece aqui os 10 mandamentos. Você imagina? Então, o objetivo da árvore da vida era que o homem, na verdade, entre os dois, escolhesse a Jesus. Esse era o objetivo. Mas o homem não escolheu a Jesus, que é a árvore da vida. Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Isso aponta para prazer, isso aponta de você desejar. Você imagina se dentro de um relacionamento, como eu falei, tudo fosse baseado na lei. Aí você chega em casa, aí pergunta assim para sua esposa, chega em casa cansado, tem comida? Aí ela fala, tem, porque está no primeiro mandamento. Farás comida para o meu marido assim que ele chegar em casa. Então eu fiz comida para você. Aí ela chega e ela fala assim, mas você lavou minha roupa para eu trabalhar amanhã? Sim, fiz, porque está no segundo mandamento. Lavarás a roupa do meu marido para que ele não fique bravo comigo durante a semana. Aí ele fala assim, mas você não vai me dar nem um beijinho?
Vou sim, porque está no terceiro mandamento. Beijarás o seu marido quando ele solicitar. Então estou aqui te beijando. Mas eu tenho uma outra coisa que eu gostaria. Hoje vai ter lua de mel. Aí ele fala, não, porque é o quarto e maior mandamento de todos. Amarás o seu marido acima de todas as coisas. Então, meu marido, eu estou esperando. Imagina se o seu casamento fosse assim. E por isso que o Senhor colocou a árvore da vida, porque Ele quer que você deseje. E quando Ele colocou a árvore da vida, você imagina agora essa história que eu contei para você. Agora, na verdade, o homem, que na verdade aqui o homem aqui representa a Cristo. Agora, você imagina se ele chegasse em casa e falasse para a esposa, tem comida hoje? Eu vou fazer, não precisa fazer não. Hoje eu vou te levar para jantar. Ele não está seguindo o mandamento. Hoje eu vou te levar para jantar. Mas eu não me arrumei, eu preciso escolher a roupa. Não, eu comprei uma roupa para você, justamente para você ir no restaurante comigo. Nossa, como eu quero assim? E depois nós vamos para um hotel, e nós vamos ali comemorar nossos tantos anos de casa. Então você percebe, o Senhor, Ele deseja isso. Então o Senhor, de alguma forma, Ele quer conquistar o seu coração, mas você precisa permitir ser conquistado. Então por isso que o Senhor colocou lá no jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele quer que você o deseje. Pelo amor de Deus, você vem e fala, Senhor, estou com o casamento destruído, e o Senhor vai lá e restaura o seu casamento. Ele não pede nada em troca, Ele só pede que na verdade você o ame. Você vai lá e pede, Senhor, restaura o meu filho que se perdeu. Ele vai lá e restaura o seu filho que se perdeu. Ele só quer que você faça o quê? Que você volte a amar Ele, que você na verdade siga-o com muito prazer, e que isso não venha a ser um peso para você. O que aconteceu com o homem? O homem decidiu não comer de Jesus, ele decidiu não se casar-se com Jesus. Aí a palavra de Deus fala que ele saiu do jardim do Éden, e ao ele sair do jardim do Éden, ele entrou no barco com o diabo. Mas o desejo do diabo não é o mesmo desejo do Senhor, porque o desejo do Senhor é se casar com você na eternidade. Agora, o desejo do diabo não é se casar com você, e você nunca vai se casar com o diabo, mesmo não aceitando a Jesus. Mas você está no mesmo barco que o dele, o barco dele que fala sobre o que? Destruição, morte, renúncia, todas essas coisas. E aí o que acontece? Aí a palavra de Deus fala lá em Jó, que os planos de Deus não se frustram. Aí o homem vai lá e faz uma besteira, como muitas vezes nós fazemos besteira, e ele envia o seu filho. Ele envia o seu filho para quê? Para consertar aquilo que o filho fez, a sua criação fez. E por conta da obra da cruz do Calvário, o Senhor coloca tanto a você como a mim na posição que sempre deveria estar, de escolher a Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa, escolha Jesus. No dia mau você pode ter certeza, escolha Jesus. No dia de dificuldade, escolha Jesus. Não vai buscar outras vozes, que não existem outras vozes. Escolha Jesus. Na verdade, sempre foi por meio dele e para ele. Coloque o Senhor no centro do seu casamento. Coloque Jesus no centro da sua vida. Tudo que você for fazer, você pergunta, vai agradar o Senhor? É por ele? Vou honrá-lo? Faça isso, você pode ter certeza, você vai ter muito dele. E aí, abre lá em Colossenses, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Aí você fala assim, pastor, então depois de tudo isso que eu estou te falando, porque depois de tudo isso aqui, que eu estou falando até aqui, que é na verdade só o resumo dos 3 capítulos, mas depois de tudo isso aqui, depois dessa compreensão, a única coisa que nós podemos fazer é o que Paulo fez. Nós vamos, na verdade, o sentido da nossa vida aqui hoje, nessa terra, é simplesmente agradar a Deus. O sentido da nossa vida agora nessa terra é edificar o reino de Deus acima de todas as coisas. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, ele fala, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo. O que o Senhor está falando? Você não vai morrer para Deus, porque já teve um que já morreu, você vai viver por ele. E ele fala, apresenta-se de forma santa e agradável, e que o vosso culto seja racional. O que é um culto racional? Um culto racional é um culto que tenha lógica, que sim, tenha base. Sabe uma pessoa que fala que ama a Deus e com essas atitudes faz outras coisas? Eu estava vendo aqui um louvor, ainda bem que o Senhor, ele, como que eu posso dizer? Ele ouve a motivação do nosso coração, muitas vezes não ouve as nossas atitudes. Aí estava ali na minha sala, terminando de escrever, eu estava vendo um louvor, volta para mim, eu dou tudo. Como que é a música? É isso? É assim, vai ser bem sincero, você dá tudo. Na hora do dia, na hora que você for desapontado, você dá tudo para ele?
Se o Senhor falar assim, vende as suas férias, você não dá. Mas você percebe, o Deus recebe. É que nem na verdade aquele filho que faz uma travessura, faz coisa errada, e o pai e a mãe vai disciplinar. Aí o filho fala, eu nunca mais vou fazer de novo. Mas você sabe que ele vai fazer de novo, mas você aceita o perdão dele. Mas uma hora ele vai chegar num nível de maturidade. É o que Paulo está falando aqui. Então viva para Deus, que seu casamento expresse a Deus, sabe, seja coerente com as experiências que você teve, seja coerente com a eternidade, que você pode ter certeza, é o seu destino, como Paulo falou. E aí, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 19, fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos as pessoas mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, eu não sei se você já percebeu, infelizmente, tem pessoas que elas se convertem, e elas conseguem ser mais infelizes depois de converter do que antes de converter. Por quê? Porque depois que elas se convertem, elas querem viver a mesma coisa que elas viviam antes. Mas a palavra de Deus fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, Filho Jesus. Então o que acontece? A palavra de Deus fala que quando você se converte, tendo a eternidade à sua disposição, tendo todas as bênçãos do Senhor à sua disposição, mas a sua vida se limita somente o aqui e agora, a palavra de Deus fala, você é a pessoa mais infeliz dessa terra, você é mais infeliz de uma pessoa que ainda não teve uma experiência comigo, porque a pessoa que não teve uma experiência comigo, ela não entendeu, mas você entendeu, você tem à disposição uma mesa farta para comer, você tem as bênçãos do Senhor, você pode se relacionar com o Senhor, mas você não faz nada disso, ao contrário, você anda debaixo de muita condenação, de muita acusação. Por quê? Porque você quer vir, porque a sua esperança em relação a Cristo é só para ter o quê? Ter uma casa, ter um carro, fazer uma viagem internacional, fazer alguma coisa boa, e depois que de alguma coisa, essas coisas boas vêm para a minha vida, eu vou embora. E aí Paulo está falando, quando você vive dessa forma, você é a pessoa mais infeliz do mundo, porque você, por não colocar a eternidade na sua vida, você vai ver sempre em conflito, porque tudo vai dar errado, porque você quer fazer com os mesmos valores do mundo, você quer fazer como o demônio, com o diabo, e aí você quer viver nessa terra, e a palavra do Senhor, e o Senhor fala, essa terra jaz do maligno. E aí é interessante que você percebe, nós estamos falando aqui da noiva, aí a noiva não tem, é interessante que a noiva não tem só a ver comigo. A palavra de Deus fala que nós somos a noiva. Olha para a pessoa do seu lado, pode ser seu cônjuge, ela fala assim, você também é a noiva. A pessoa que está à frente de você também é a noiva. A pessoa que está atrás de você aqui nesse salão também é a noiva. Então você percebe que a noiva aqui não tem a ver com uma pessoa, com um indivíduo. A pessoa aqui tem a ver com o quê? Com um grupo de pessoas. Tem a ver com o quê? Com comunhão. E aqui entra algo poderoso que tem a ver com o quê? Com comunidade. Porque a palavra de Deus fala que a essência de Deus é unidade. E depois que o homem de alguma forma deixou de seguir a Deus, por conta lá do jardim do Éden, o homem ele diminuiu de patamar. Ele começou a viver como se fosse um individualista, egoísmo. E aí você percebe que a grande dificuldade que hoje nós temos justamente é viver o quê? Em comunidade. E a palavra de Deus fala que, na verdade, a noiva somos nós. A noiva não tem a ver com somente você. A palavra de Deus fala, quando Deus ele abençoa a casa. Ele não abençoa somente o pai, somente a mãe, somente o filho, ele abençoa a casa. Ele não vê os membros da família, ele vê a família. O Senhor ele não vê os membros da igreja, ele vê a igreja. A palavra de Deus fala que Jesus ele morreu pela igreja, não por você isoladamente. E Deus ele abençoa a igreja. A palavra de Deus fala que ele vai arrebatar a igreja. E quando você entende que na verdade tudo isso está conectado, os seus valores mudam, a sua forma de pensar muda, porque Deus ele trabalha através de quê? Conexões, ele trabalha através de unidade. E qual que é a grande dificuldade que nós temos? A grande dificuldade que nós temos é aceitar a viver em comunidade. Por que, pastor? Muitas vezes nós temos dificuldade, porque provavelmente, antes de você se converter, você teve muita experiência aí no mundo, de gente querer passar a perna em você, gente de alguma forma fazer injustiça contra você, aí você se converte, aí na sua mentalidade você acha que no reino de Deus é a mesma coisa, todos aqui estão sendo transformados, todos aqui têm limite, mas a palavra de Deus fala, a igreja que é vencedora, o Senhor ele vai resgatar é a igreja,
E nós precisamos entender, se você está desconectado da igreja, você não vai ser abençoado. Por isso que o homem, quando ele sai debaixo do guarda-chuva da igreja, ele é a pessoa mais infeliz do mundo. E esse é o sentimento que as pessoas têm. Parece que depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida piorou. Depois que eu aceitei o negócio assim. E lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele fala de uma outra verdade que eu queria falar rapidamente. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. O que significa proceder aqui? É residir, morar. Como se deve se proceder aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, escrevendo para o seu filho Timóteo. O que ele estava falando para o seu filho Timóteo? Olha, se eu tardar a chegar, por que ele falou se eu tardar? Porque Paulo estava preso, e o Paulo estava com uma expectativa de sair da prisão, e de alguma forma se encontrar com o seu discípulo. Mas a palavra de Deus fala que isso não aconteceu. Mas Paulo representa o que? A sua família aqui natural. Paulo representa as suas coisas naturais. O que Paulo está falando? Se eu não estiver presente, olha o que ele falou. Fique ciente como deve-se o quê? Residir aonde? Na casa de Deus. E quem que reside na casa de Deus? É a noiva. E o que é a casa de Deus? A casa de Deus, o que é? A igreja do Deus vivo. E ele fala que a igreja do Deus vivo, o que é? Coluna. O que é coluna? Aquilo que te suporta, aquilo que te dá base para você avançar. E é justamente o que muitas vezes nós buscamos e não encontramos, coluna. E a palavra de Deus fala que essa é a igreja. E ela fala que além de coluna, o que é? É baluarte. O que é baluarte? É pilar. Ele vai te dar sustentação. Então Paulo estava falando aqui para o seu filho, olha, mesmo que eu chegue, mesmo que eu atrase, não saia da igreja, viva na vida da igreja, porque é isso que vai te guardar, porque é isso que vai te proteger, porque é isso que vai ser sustentação para você, é isso que vai ser coluna para você, porque senão vai acontecer coisas muito ruins para você. E aí Deus começa a falar sobre o quê? Sobre casa. E aí, que eu queria falar sobre a questão da noiva e da casa, porque você começa a perceber que nas escrituras ele começa a falar sobre a noiva, e nós estamos falando no jejum, e sobre a casa de Deus. E a noiva e a casa de Deus, como nós lemos aqui, são dois lados de uma mesma moeda. Uma coisa não vive sem a outra. A casa, um lado de uma moeda é a casa, o outro lado de uma moeda é a noiva. Não tem como desconectar os dois. E é interessante que a primeira menção na Bíblia que se fala casa de Deus foi Jacó. Foi quando Jacó, na verdade, ele estava cansado, ele parou para dormir, e depois que Jacó parou para dormir, ele estava no deserto, a palavra de Deus fala assim com ele, abre lá em Gênesis capítulo 28, verso 12, fala o seguinte: e sonhou, eis que posta na terra uma escada, verso 12, uma escada cujo o topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela está o Senhor, ele lhes disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Deus Pai, Deus Filho e o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti por descendência. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta do céu. Olha só o que o Senhor está falando aqui. Essa foi a primeira menção de casa na Bíblia. Você percebe que ele não fala aqui de casa sobre um prédio. Ele não fala de um edifício. Ele fala de uma comunidade. Então você percebe que a palavra de Deus fala, Deus ele não fala de prédio, depois ele vai falar de prédio. Mas antes de falar de prédio, ele fala dos valores que na verdade sustentam uma casa. E o que esse sonho de Jacó fala a respeito da casa de Deus? Primeiro, existia uma escada posta nos céus, e essa escada te levava para onde? Para a eternidade. O que ele falava? Existia uma porta, e essa porta te conectava ao céu. Em outras palavras, quando você está conectado na casa de Deus, a igreja, como nós lemos, você pode ter certeza, ele sempre vai te impulsionar para a eternidade, ele sempre vai te impulsionar para coisas mais altas. E ele fala que ali existiam anjos que subiam e desciam. E é interessante que
Anjos subindo e descendo, falam do que? De conexão. Falam de pessoas que na verdade vão entrar na sua vida para te abençoar. Outra coisa que aconteceu aqui nesse sonho, a palavra de Deus fala que Jacó estava ali para dormir, ele estava cansado, e de repente ele teve uma experiência com Deus falando: nesse lugar que você está dormindo, eu vou te dar por herança. Provavelmente onde ele estava dormindo, na terra de Canaã. Então você percebe, só pelo fato de Jacó entender que ali é a casa de Deus, ali é a igreja, não era um edifício, mas era uma comunidade, a palavra, ele de alguma forma ele teve um vislumbre da eternidade, ele teve um vislumbre do propósito de Deus na vida dele. Imagina, você vai comprar um dia pão na padaria, e Deus te dá uma visão e fala: você vai ser dono dessa padaria. Puxa, imagina, você vai comprar um carro da BYD, você vai lá na é concessionária que fala, você vai na concessionária da BYD, você entra ali e tem um profeta ali, aqueles profetas que gostam de falar essas coisas todas, e pega e fala: olha, eu te vejo você como um dono de uma franquia da BYD. Não, mas eu só entrei aqui para ver o carro. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele entrou, e por ele entrar na casa de Deus, ele entendeu qual que é o propósito eterno para a vida dele. E aí começa Deus a falar, então Deus revelando quais são o que ele valoriza, que na casa de Deus você vai entender qual o propósito para a sua vida, é na igreja, e a igreja que não é um prédio, é uma comunidade, é na igreja que você vai ter revelação, é na igreja que vai vir a direção, é na igreja que vai vir a resposta, é na igreja que vai ter conexão, é na igreja que você vai prosperar, é na igreja que você vai entender que Deus está com você. E aí depois disso, Deus começa a revelar sobre uma verdadeira casa, e aí vem Moisés, e a palavra de Deus fala que aí é a primeira casa onde Deus se estabelece de forma física. Aí vem a história do tabernáculo. A palavra de Deus fala que através de Moisés, quando o povo sai do Egito, a palavra de Deus fala que Deus vai lá e faz uma aliança com Moisés. E porque Deus fez uma aliança com o povo que saiu do Egito, e nessa aliança, o povo aceita uma aliança. O que é aliança? Quando alguém te dá uma aliança e fala: quero casar com você, o que isso significa? Que a pessoa quer casar com você, mas você pode ter certeza. A outra coisa que vai vir no seu casamento depois da lua de mel, principalmente para os homens, o que é? Onde que nós vamos morar? Porque quem casa quer casa. Então quando Deus fez uma aliança com o seu povo, logo em seguida ele falou assim: agora nós vamos fazer uma casa. E Deus estabelece ali o tabernáculo. E nesse tabernáculo, o que ele coloca? A arca da aliança. A arca da aliança, meus irmãos, o que significa a arca da aliança? A presença de Deus manifesta. Uma coisa é você entender que você tem a presença de Deus na sua vida. Outra coisa é você ter a presença de Deus que se manifesta através da sua vida. Uma coisa é você entender que Deus existe. Outra coisa é você ter experiência com Deus falar ao seu coração. Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir a Deus. Mas a arca representa a voz de Deus. Você ouvir a voz de Deus. Você ver as experiências de Deus. E a palavra de Deus fala que ele veio através de um tabernáculo. E esse tabernáculo foi colocado aonde? No meio da tenda da congregação lá. Foi no meio do arraiá. No meio de todas as tendas, e as tendas tinham que ficar ao redor do tabernáculo. Por que tinha que ficar ao redor do tabernáculo? Desde aquela época que o Senhor estava falando, o Senhor tem que ser o centro da sua vida. Então todas as vezes que as pessoas saíam das suas tendas, a primeira coisa que eles vinham de manhãzinha era o tabernáculo. Depois, então quando eles entravam para dentro, a última coisa que eles viam, o que era? O tabernáculo. E aí Deus, de alguma forma, ele estava querendo dizer o seguinte: a arca da aliança, ou a presença de Deus, tem que ser o centro da sua vida. Meus irmãos, quando você que é um líder de célula, quando você vai liderar uma célula, você percebe, alguma coisa está resistindo, não tem vida aqui. É a presença de Deus que não está se manifestando. Eu como pastor, a primeira coisa que eu percebo aqui no culto, não, tem alguma coisa que está resistindo. Tem gente, alguma coisa está acontecendo. Você começa a perceber as coisas. E aí, essa então, foi a primeira casa mencionada na Bíblia. Mas a palavra de Deus fala que se passaram 400 anos. Aí Deus fala para Moisés: olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, eu vou estabelecer ali uma casa. Onde vai ficar uma casa? Porque o tabernáculo era móvel. Então todas as vezes que a nuvem andava, o tabernáculo andava. Aí depois, na época de Davi, o que a palavra de Deus fala? Que Davi, ele simplesmente, quando ele se tornou o rei de Israel, depois o povo de Judá se juntou com ele vai lá e decide fazer o quê? Ele decide trazer a arca da aliança, porque nos dias de Saul não se valeu dela. E a palavra de Deus fala que quando Davi traz a aliança, a arca da aliança para o seu reinado, ele coloca na frente do seu palácio. E lá em Atos capítulo 13, verso 22, é a segunda casa. Primeiro é o tabernáculo, depois é o templo de Salomão. E fala o seguinte: disse, na verdade, Atos capítulo 13, verso 22, fala o seguinte:
E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, o filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você faz toda a vontade de Deus? Mas o que é fazer toda a vontade de Deus? É comprar coisa com marca chique. O que é? É não ver Globo, não ver TV Esgoto e essa besteira? O que é fazer toda a vontade de Deus? É interessante que, se você for ver lá Mateus falando, ele fala que todo mandamento se resume em duas coisas: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o entendimento e toda a sua força. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo maior mandamento, qual que é? É você amar o seu irmão como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. Então, na verdade, toda a lei se resume a duas coisas. E aqui é a mesma coisa. Toda a vontade de Deus, às vezes, se resume a duas coisas. E Davi, ele fez isso. Aí, quando o Davi, ele trouxe a arca, quando ele se tornou rei, o que ele fez? Ele foi lá e colocou a tenda na frente da sua casa, na frente do seu palácio. Mas por que Davi fez isso? Porque ele valorizava a presença de Deus. Meus irmãos, quando você valoriza a presença de Deus, a primeira coisa que você faz antes de acordar é orar. Quando você valoriza a presença de Deus, você faz questão dos seus filhos te venham a orar. Quando você valoriza a presença de Deus, você leva os seus filhos para orar com você. Quando você valoriza a presença de Deus, você vai orar com a sua família, em detrimento a tomar uma decisão. E a palavra de Deus fala que Davi, ele nunca perdeu uma batalha, porque todas as vezes que ele tinha que tomar uma decisão, ele ia buscar uma direção de Deus. Se Deus falava, é para ir, ele ia. Se Deus falava, não é para ir, ele não ia. Se Deus não falava, ele ficava onde ele estava. Por quê? Porque ele entendia que o sucesso da sua liderança, o sucesso da sua vida, estava associado a ele ouvir a presença de Deus, em a presença de Deus se manifestar na sua vida. Aí a palavra de Deus fala que ele vai lá e traz a presença de Deus. Mas a palavra de Deus fala que passou-se alguns anos, Davi venceu todos os seus inimigos. Depois que ele venceu todos os seus inimigos, a palavra de Deus fala que Davi foi descansar. Ele estava descansando lá no seu palácio. E quando ele estava descansando no seu palácio, o que aconteceu? Ele olhou para o lado, eu acho que é pela janela. A palavra de Deus fala que ele viu a tenda. E quando ele viu lá a tenda onde a arca da aliança estava inserida, a palavra de Deus fala que ele ficou mal com aquilo. Por que ele ficou mal? Ele falou assim: poxa, eu estou numa casa, sim, eu estou num palácio real, e a presença de Deus, aquele Deus que me abençoou, que me deu prosperidade, que me deu mulheres, que me deu riqueza, que me deu influência, que me deu autoridade, está ali. A presença está numa tenda, e eu estou aqui numa casa. E a palavra de Deus fala que, por conta daquilo, Davi decidiu fazer a segunda casa mencionada na Bíblia, que seria o templo de Salomão. E a palavra de Deus fala que, daquele momento em diante, Davi viveu o resto da sua vida em edificar a casa de Deus. Ele não iria construir, seria Salomão. Mas a palavra de Deus fala que Davi, ele levantou mais de 100 bilhões, segundo a conversão de hoje, mais de 100 bilhões de dólares para levantar essa casa. E essa casa qual que era? Foi o templo de Salomão. Não é o da Celso Garcia, não. É o templo de Salomão. Aí o que acontece? A palavra de Deus fala que se passaram 500 anos. E depois que se passaram 500 anos, a palavra de Deus fala que o povo de Israel, fala que passaram-se muitos anos. A palavra de Deus fala que o povo de Israel, eles começou a ter muita mistura no povo de Deus, muita idolatria. Eu imagino que você conheça a história, se você tem um pouco mais de tempo aqui no nosso meio. Aí a palavra de Deus fala que por conta de muita mistura, por conta de muita idolatria, a palavra de Deus fala que o rei da Babilônia vai lá e destrói o templo de Salomão. E depois que ele destrói o templo de Salomão, o que a palavra de Deus fala? Que ele vai lá e leva todo mundo que está, a maioria do povo, leva para cativo para a Babilônia. E destrói todo o templo de Salomão. E leva a arca da aliança e todos os utensílios que estavam lá. E depois o que acontece? A palavra de Deus fala que passou-se os 70 anos. Por que eles ficaram 70 anos escravos? Porque o Senhor, de alguma forma, estava querendo levar eles a depender. Porque eles eram um povo, depois que construiu o templo de Salomão, que eles ficavam assim: não, só de eu ir para o culto está bom. Só de eu ir para a igreja está bom. Sabe aquela pessoa que, quando chega aqui no culto, a pessoa muda? Põe a Bíblia aqui debaixo do braço, paz do Senhor, Deus seja louvado, só de vir para a igreja. Depois sai daqui, vira, é bipolar. Quando está aqui no pé da igreja é uma coisa. E era o que acontecia com aquele povo. A palavra de Deus fala que quando eles entraram no templo, eles adoravam ao Senhor, buscavam ao Senhor. Eles saíam do templo,
começava a se misturar com outros deuses, fazer outras coisas que não agradavam a Deus. O que Deus fez? Agora vocês vão ser escravos do Deus que vocês agora estão me idolatrando. E eles foram durante 70 anos escravos da Babilônia. E a palavra de Deus fala que depois de 70 anos, veio o Zorobabel. E ele vai lá e reconstrói o templo de Salomão, aí foi a segunda casa de Deus, o templo de Zorobabel. E esse templo de Zorobabel, a palavra de Deus fala que quando eles reconstruíram, depois de 90 anos, 70 anos de escravidão, mais 90 anos para construir a igreja, a palavra de Deus fala que o povo ficou desanimado. Então eles eram escravos, e porque boa parte do povo, eles viram o templo de Salomão e a outra parte não viram, porque muitos ali estavam escravos, eles nasceram na Babilônia. Quando eles viram o templo de Salomão sendo reconstruído por Zorobabel, eles ficaram mal. Por que eles ficaram mal? Porque a casa parece que era inferior. Sabe quando muda a liderança? Sabe quando você parece que mudou de célula, multiplicou a célula, parece que o negócio está estranho, está inferior. E aí eles ficaram mal. Porque anos atrás o culto era assim, na outra célula era desse jeito, foi o que eles passaram. Aí tinha um grupo de pessoas que não viram o culto anteriormente. Aí havia um culto que na verdade a primeira experiência é aqui. Aí a palavra de Deus vem através do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9, abre lá. E fala o seguinte: e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então a palavra de Deus fala que quando a terceira casa é levantada, que era a casa que na verdade representava a casa de Zorobabel, que era infinitamente, era do mesmo tamanho, mas era muito mais simples que o templo de Salomão, eles ficam tristes. Aí vem o profeta e fala: olha, essa segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira, mas é incoerência. Por que é incoerência? Porque o templo de Salomão era uma coisa assim, era uma coisa imponente, era feito com materiais de ouro, e de repente eles reconstroem o templo de Salomão com material mais simples, não era madeira maciça, era MDF. Então chover, acabou, tem que chamar o marceneiro. E aí o Senhor ele fala. Aí o que acontece, meus irmãos? Passa-se 500 anos depois, vem o rei Herodes. O rei Herodes, que não era judeu, ele foi levantado para ser o rei de Jerusalém. E ele, o que ele faz? Para ganhar o favor do povo de Deus, ele vai lá, de alguma forma, ele não é reconstruir, ele reforma o templo feito por Zorobabel. E aquele prédio ficou aqui uma coisa o quê? Uma coisa muito bonita. E nesse templo, 500 anos, no tempo de Herodes, a palavra de Deus fala que foi o tempo de Jesus. E o que acontece? Jesus ele entrou nesse templo, o templo de Zorobabel. Então, porque Jesus ele entrou lá, aí ele fala, por que esse templo seria maior? Porque na verdade, aquele templo, na verdade, de alguma forma, ele recebeu o Cristo Jesus. O que isso fala? Isso fala que a presença é mais importante do que a casa. Porque até então você percebe, a palavra de Deus fala que depois que o templo de Salomão foi construído, a Arca da Aliança foi levado pelo povo da Babilônia e nunca mais se viu. Em outras palavras, nunca mais teve presença de Deus manifesta na vida. O que aconteceu? Era um povo religioso, é um povo que fazia as coisas, mas sem a presença de Deus. E por muitos anos aconteceu isso, até que no tempo de Jesus ele entra naquele palácio. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Isso tem a ver o seguinte: Deus ele não habita mais em casa. Por isso que a arca não foi mais encontrada. Nunca mais se falou-se da Arca da Aliança. Por quê? Porque Deus ele não habita mais em casa. Eu estou te contando aqui o contexto histórico só para você entender, porque Deus ele habita onde? É em você. Aonde você vai, aquilo que aparentemente é um monumento, vira um mover de Deus. Meus irmãos, acredite em mim. Quando chega aqui no culto é muito empolgante, os irmãos conversando, criança correndo, louvando, um mover de Deus, um orando pelo outro. Mas acredite em mim, é um mover muito grande quando todo mundo aqui está reunido, orando, buscando, louvando. Mas quando eu venho segunda-feira para o prédio da igreja, esse prédio parece algo morto. Às vezes eu fico lá na minha sala trabalhando, de repente só vem um barulho no telhado. Aí eu falei, meu Deus, que negócio é esse? É o gato andando no telhado. Não é demônio não, gato andando. Por quê? Porque o que traz vida é a presença. E essa presença está em você.
Por isso que a gente fala, quando você falta de alguma coisa, é interessante, lá em Efésios, capítulo 5, verso 27, que ele fala, o Senhor, Ele está preparando a sua igreja. Porque aqui, para apresentar-vos a si mesmo, a igreja gloriosa. Você é a igreja, você é glorioso, você é a glória de Deus. Você é a glória de Deus. Por que eu sou a glória de Deus? Porque o Senhor habita em você. E é interessante que ele fala que ele está preparando a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que significa mácula? Mácula significa falta. Quando você não vem ao culto, quando você não busca o Senhor, quando de alguma forma você se esquece daquilo que Ele tem na sua vida, você se esquece do propósito de Deus, aí é uma mácula. A igreja criou ruga. Então, quando você está ausente, você pode ter certeza, a igreja gloriosa, ela está se envelhecendo. Sim, por quê? Porque a presença de Deus, o que nós valorizamos é a presença. E a presença está onde? Em você. Por isso que quando você está na célula, por mais que você não sinta, mas você pode ter certeza, o fato de você não sentir, não significa que não está. Pelo fato de você não entender, não significa que Deus não está trabalhando ao seu favor. Mas Deus, Ele se move em relação a você pode ter certeza. E aí vem no tempo de Jesus, para nós encerrarmos. Apocalipse, verso 21, verso 19, fala o seguinte. É verso B, se eu não me engano. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro de Cristo. Então você percebe, eu sei que foi meio cansativo, mas é bom você conhecer o contexto histórico. Mas você percebe que quando Jesus ele veio para esclarecer que na verdade a casa de Deus e a noiva do Cordeiro é a mesma coisa. São dois lados de uma mesma moeda. Aí você percebe que Jesus, na verdade, ele veio para revelar que as coisas no Velho Testamento, na verdade, só estavam ali para expressar Jesus. Desde o começo que eu falei aqui para você, a árvore da vida apontava para Jesus. A escada posta nos céus, onde os anjos subiam e desciam, na época de Jacó, apontava para Jesus. O tabernáculo onde tinha a arca da aliança, apontava para Jesus. O templo de Salomão, apontava para Jesus. O templo levantado lá por Zorobabel e depois restituído pelo rei Herodes, apontava para Jesus. Mas o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: eu sou a noiva e nós somos a casa. Quando você se casar com Ele, quando você se encontrar com Ele na eternidade, a noiva vai encontrar o seu verdadeiro lar. E é interessante, abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, verso 14 e 15. A primeira vez que é mencionado na Bíblia que Jesus é o noivo, foi porque os fariseus estavam jejuando e Jesus não estava. Olha só o que fala. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que nós jejuamos? E os fariseus também, e os discípulos não jejuam. Olha só, os discípulos de João chegaram para ele e falaram assim: olha, por que nós estamos jejuando, você não está jejuando? Tem gente que não está jejuando aqui? Não precisa levantar a mão. Mas ele fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está entre eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Por que eles não jejuavam na época de Jesus? Porque Jesus estava ali. Vai chegar um momento que nós não precisamos mais jejuar. É a eternidade. O que é jejum aqui, meus irmãos? Jejum aqui é você ter mais intimidade com a pessoa que você precisa para edificar todas as áreas da sua vida. Digamos que jejum, com todo o respeito, com toda a reverência, jejum aqui, eu sei, nós somos uma igreja onde o povo trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito. Mas jejum aqui, o que é? É você sair de férias. A Eloá, ela gosta muito de ir para a praia. Ela não gosta de entrar no mar, mas gosta de ir para a praia. E é interessante que as experiências que eu tenho quando eu viajo com ela, quando vou para a praia, é ficar sentado lá na areia, conversando sobre as coisas, questão do casamento, sobre a vida da igreja, o que eu vou fazer, o que não vai fazer, sobre a criação das nossas filhas. E as nossas filhas ficam ali, nadando no mar. Mas é interessante que é nessas férias onde eu estou carregando as minhas energias. É nessas férias que o ânimo está sendo embora. É nessas férias que a minha visão está sendo alargada. É nas férias que na verdade estou descansando. O que é o jejum aqui que está falando? É no jejum que você descansa.
É num jejum que você realmente vai ter a força que você precisa. É num jejum que você vai ouvir aquilo que no dia normal você não ouve. Por que muitas vezes você não ouve? É muita luta, muita tribulação, muito conflito, você não consegue ouvir. Aí quando você ouve, você não sabe, é o meu vizinho, é o meu pai, é o cachorro, é o periquito, é emocional. Não consegue discernir o que é emoção e espírito. Mas o Senhor fala, vai chegar um momento que o noivo vai ser tirado. E nessa hora, vocês vão jejuar. Nesse dia que Jesus se autorrotulou, eu sou o noivo. Então quando você jejua, você pode ter certeza, você está criando mais intimidade com o seu noivo, porque um dia você vai se casar com ele. O seu casamento é natural, ele tem uma data de validade, mas na palavra de Deus fala que quando nós formos para a eternidade, nós vamos estar vivendo com ele eternamente, e nós vamos estar reinando com ele séculos por séculos. E aí Jesus, quando ele se revelou pelo noivo, qual que é o objetivo quando Jesus estava vivo? O objetivo de Jesus foi abençoar a sua vida e a minha vida. E a palavra de Deus fala que quando Jesus estava vivo, e ele está vivo ainda, mas no corpo físico, a palavra de Deus fala, onde Jesus ia, as pessoas vinham atrás de Jesus, porque queriam um milagre, queriam uma profecia, e Deus atendia a todos. Aí tinha uma pessoa que estava com o casamento destruído, o Jesus ia lá e restaurava o casamento. Mas o que Jesus falava depois? Seja minha noiva. Aí depois tinha uma pessoa que estava cega, ele ia lá e curava o cego começava a enxergar. O que ele falava? Seja minha noiva agora. Aí depois a pessoa era um aleijado, seja minha. A pessoa estava lá, cheia de demônio, ele libertava dos demônios, depois ele falava, seja minha noiva. Então você percebe, Deus ele abençoava a todos, mas nem todos estavam com o coração de ser realmente a noiva do Cordeiro. Lembra que eu falei lá para o começo? O Senhor ele quer que você o deseje. O Senhor quer que você acorde de manhã, que você tenha muito mais expectativa de ler a Bíblia e ter uma experiência com Ele, do que você trabalhar, ir para uma reunião, ir para uma academia. Ele quer que você o deseje. E isso Ele aceita. Isso atrai o coração do noivo. E o Senhor abençoou todos aqueles que estavam ao seu redor. Mas em todos ele falou, seja a minha noiva. E o que é ser a noiva? Lucas capítulo 9, 23 fala o seguinte, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. O que a noiva faz, meus irmãos? Você é abençoado. Se hoje você quiser deixar de lado aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai te respeitar. Você continua sendo abençoado, mas você pode ter certeza, você está distante do noivo. E aí você vai entender, compreender porque muitas coisas não tem coerência na sua vida, porque você excluiu o noivo da sua vida, e seu destino é a eternidade. Aí o que Jesus está falando aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer é negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Negar a si mesmo fala de você definir o Senhor como o centro da sua vida. Pelo amor de Deus, não tome uma decisão sem entender a vontade de Deus. Por que Davi, em todo o seu reinado, 40 anos, ele nunca teve nenhuma derrota? Porque em todo momento, ele ouvia Deus, em qualquer circunstância, da menor ao maior. Isso é o que a noiva faz. A noiva, eu lembro quando eu estava para casar com o Eloá, tudo que ela fazia, ela perguntava, posso fazer isso, pode fazer aquilo? Porque o dinheiro era assim, era limitado. Pode fazer, isso a gente vai fazer, isso a gente vai fazer. Tomava as decisões juntos. Porque é isso que a noiva faz com o noivo. Porque na verdade nós precisamos entender, a eternidade é mais importante nas nossas vidas. Então todas as decisões que você vai tomar em relação aos seus filhos, seu casamento, tomar decisões importantes, sabe, agrega eternidade na sua vida. Ouça as pessoas que Deus colocou na sua vida. Você pode ter certeza, está ruim, mas você pode ter certeza, vai melhorar. E se estiver ruim você remover aquilo que Deus colocou para te abençoar, você pode ter certeza, vai ficar pior. Porque não tem como você, é como você entrasse aqui na Radial e tivesse que ir lá para o Hermelino Matarazzo, você nem sabe onde que é, entrasse no seu carro sem GPS e fosse. É isso, sem compreensão, sem destino, você vai trazer muito prejuízo. E aí ele fala também o quê? Tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Qual que é a vontade de Deus? Meus irmãos, quando eu casei com a minha esposa, eu tive muito conflito no primeiro ano. Porque ela como mulher, ela tinha muitos desejos. E eu como homem, eu tinha também muitos desejos. Qual que era a questão aqui? Entender quais são os desejos que vão prevalecer. Porque não tem como você colocar duas visões dentro de uma casa. Não tem como nós edificarmos uma casa com a visão de um marido e a visão de uma esposa. Nós entendemos, essa é a vontade de Deus, né, nessa área.
Então o que é tomar a sua cruz dia a dia? É você entender qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é perdoar, a vontade de Deus é falar, a vontade de Deus é persistir, a vontade de Deus é desistir. Qual que é a vontade de Deus? Aí depois no final o que ele fala? Siga-me. Você só vai seguir aquela pessoa que você está apaixonado. Por isso que fala, tudo aquilo que Paulo fala, tudo aquilo que eu conquistei, eu considero tudo aquilo como esterco, como porcaria. E olha que Paulo conquistou muita coisa, mas ele encontrou uma coisa que tinha muito mais importância que o seu casamento, que tinha muito mais importância que a sua autoridade, que tinha muito mais importante que a sua influência. O que era? Era a eternidade. É um dia se casar com Cristo Jesus. Então noivado, você é a noiva e ele é o noivo. O que significa noivado na Bíblia? Vai haver casamento. E nós estamos nos preparando para casar com Jesus. Então o que você faz no seu casamento, o que você faz com o seu legado através dos seus filhos, o que você faz sobre as suas decisões, mesmo coisas naturais, você pode ter certeza, isso vai tocar a eternidade. Mas deixa eu te falar, você quer ser só uma pessoa abençoada, ou você quer ser a noiva do Cordeiro? Porque o Senhor está falando, eu vou vir e vou buscar a noiva do Cordeiro. Eu sou a noiva do Cordeiro, sou muito mais do que abençoado. O Senhor não veio somente para fazer algumas coisas que estão no âmbito natural, Ele veio para me resgatar. Você percebe, quando você inclui a eternidade, tudo na sua vida muda de valor. Todas as coisas na sua vida, cada área da sua vida, a escala de prioridade vai mudar. Quando você entende, eu preciso acrescentar Jesus à minha vida. Eu estou me preparando para um dia eu me casar com Ele. O meu casamento vai, os meus filhos vai, as pessoas que estão ao meu redor vai, o ambiente onde está inserido, as pessoas vão saber disso.